aqui de ações. Mas vamos começar do começo ali, né, ô Marcos? O que seria um fundo de investimento imobiliário? Boa, ótima, Bem do início. ótima pergunta, né? O fundo imobiliário, ele é o quê? Imagina assim que ele é um condomínio, né? Uma reunião de investidores, né? Que realmente assim se juntam, né? Para investir em empreendimentos imobiliários, em ativos imobiliários, né? Vamos dizer assim. Então, a forma que eles vão investir ali é exatamente um veículo, né? Que aí é o fundo imobiliário. E aí eles compram cotas, né, na bolsa, assim como a gente compra ações, né, desse fundo imobiliário na bolsa, né, pelo home broker ali e tal. E aí esse fundo imobiliário ele tem um patrimônio, né, ele precisa alocar os recursos dele e aí ele vai alocar em vários ativos imobiliários com lastro imobiliário e por ali vai. Tudo depende, né, qual que é o mandato dele, né, que o regulamento prevê. Se é, por exemplo, investimento em tijolo, né, que a gente chama, que são shoppings, galpões, né, escritórios corporativos, por ali vai. Ou se são títulos de renda fixa com lastro imobiliário, como CRIs, LCIs, normalmente é mais CRIs mesmo que a gente vê na indústria, né? E, enfim, é basicamente isso. Também tem FOFs, né? Então, fundos imobiliários que investem em outros fundos imobiliários, né? Buscando ali geração de renda e também ganho de capital, então, na compra e venda de cotas, né? Então, eles tentam gerar valor ali para o cotista também por meio desse mecanismo. E, enfim, assim como você falou, está cada vez mais surgindo mais opções de fundos imobiliários. Agora a gente está vendo, inclusive, fundos imobiliários do agronegócio, né? Então, cada vez novas iniciativas, e isso é maravilhoso, né? Porque aumenta aí o espectro, a possibilidade de investimentos, né, em FIIs. Então, é basicamente isso. É muito legal, né? Eu acho que vai se repetir o que acontece nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos tem tantos fundos de investimento imobiliário que são REITs, né? Lá, REITs. Isso. Eles falam REITs, mas lá é fundos de investimento lá nos Estados Unidos. Que até aluga, sei lá, espaço publicitário. Se eu não me engano, eu vi uma vez que era cemitério. Sim. Que era de cemitério, você alugar, sei lá, um espaço para cemitério para receber rendimentos. Eu vi outro, o que era? Mano, era absurdo, assim. Coisas que quando eu vi, eu falei, isso daqui já chega no Brasil, né? Exato. E você vê que realmente né? Cada vez mais tá chegando aí novas maneiras de você alocar o seu patrimônio. Exato. E, eu acho que é muito difícil, Marcos, fazer uma análise de um fundo de investimento imobiliário, porque muitas pessoas, sabe o que eles fazem para ele analisar o fundo de investimento imobiliário? Infelizmente eu acho que sei, mas vamos lá. Ele vai lá e olha o dividendo, o último dividendo. Exato. Ele não quer saber o que tá pagando. E tem até um caso que eu acho que você vai falar depois que você vai falar disso daí. Tem um caso que tá pagando um bom dividendo, mas depois o pessoal vai se ferrar. Que é no caso do Macaé lá. Sim. Ele tá continuando pagando dividendo normal, o pessoal tá comprando, tá achando que ele é bom e tal, mas vai se ferrar. O que você falaria pra essa pessoa aí e a dica que você daria? Não, exatamente esse problema que a gente vê, né? É uma indústria ainda nascente. Para você ter uma ideia ali, há 2 anos atrás, um pouco menos do que isso, o mercado difícil tinha lá em torno de 650 mil investidores. Hoje está em 1.600.000, né? E como todo mercado que cresce muito rápido, esse crescimento é desordenado, né? E acaba vindo assim, muito investidor que não está entendendo muito bem onde ele está alocando, né? E aí a gente vê assim, muito dessas análises aí que você comentou. Então, eu olho o dividend yield de hoje, comparo com a renda fixa, vamos supor, e eu assumo que ele vai se perpetuar, né? Daqui para sempre. Não olho o preço, né? E aí quando você investe e de repente ocorre um fato, né, um fato novo ali no meio do caminho, você acaba sendo surpreendido, enfim, e aí gera uma série de problemas, né? Mas eu vejo muito isso. Agora, o que a gente tem que olhar, né, num fundo imobiliário, a gente tem que entender assim, o que a gente está investindo, né? Então, tô comprando aquele FII de shopping, vamos dizer assim. Qual que é o portfólio desse fundo, né? Quais shoppings que são? Esses shoppings estão localizados aonde? Sim. Qual que é o público, né, desse shopping? É um público A, né, que sofre menos assim com inflação, essas paradas assim, né? problemas na economia. É um público D,
né, que sofre mais. Importante entender isso, porque, né, tudo depende ali de como a gente está na economia. Então, o A, né, sofre menos, é mais resiliente, etc. Esse shopping, ele é novo ou é antigo? Vai dar muita manutenção, né? Exato. Tem que ver se a maturidade dele, né? Porque o shopping demora, assim, para maturar, né? Shopping novo, normalmente, é desafiador, até pegar aquele fluxo de pessoas que aí depois se converte em vendas e por ali vai. Então, shopping maduro é interessante, assim, você entender se é o caso ou não, né? Então tem que olhar tudo isso, tem que olhar qual que é a diversificação do portfólio, se der problema em um shopping, né? Como é que fica o fundo, né? Se ele tem, se o shopping representa 90% da receita do fundo, vai ser um problemão, né? Agora, se representar só 10%, 5%, não vai ser tanto problema assim, né? Então é realmente assim um trabalho de detetive, né? Sim. Tentar investigar ali exatamente o que você está comprando, né? E ver se você tem conforto mesmo, né? Em fazer esse investimento. Eu sempre cito assim um exemplo, né? Que para mim é muito claro. Pô, quando você, por exemplo, você vai comprar uma casa, né? Você vai visitar a casa. Sim, né? Com certeza. Você olha tudo, né? Você olha absolutamente tudo. Nossa. Localização, como que é, transporte público, Vizinhos, né? Vizinhos, exatamente. Você olha absolutamente tudo. O estado. Piso, porta, batente, Exato, tem que olhar tudo, tem que ser chato. Tudo, o telhado, como tá, caixa... Mano, tem que ser chato mesmo. Perfeito. E aí, investindo em fundos imobiliários, você está investindo em imóveis, né? De forma indireta. Por que você deixa de olhar, né? Entendeu? É esse o problema. Aí, a partir do momento que você deixa de olhar, de investigar, aí que você pode ser surpreendido, né? Acho que o desafio é esse. Então, tem que investigar, assim, exatamente o que você está comprando, né? Acho que o caminho é esse. Perfeito. Então, galera, vocês já ficaram aí sabendo, né, como investir em fundos de investimento imobiliário. Olhem bem, olhem direitinho. E também não é só isso, né? Apesar que a pessoa tem que olhar ainda bastante ali e ela tem que aprender a diversificar dentro dos fundos de investimento imobiliário, né, Marcos? Exatamente. Conta um pouco do trabalho lá na Nord que você faz. Legal. Então, o que a gente faz é o seguinte, né? A gente tem uma carteira recomendada, uma carteira com vários ativos, vários fundos. O que a gente vê hoje é que muitos investidores acabam optando por concentrar só em um segmento, porque é um segmento que está indo bem, né, no momento, né, por ali vai. Hoje, acho que o caso, por exemplo, é fundos de recebíveis imobiliários, mas o importante de entender, assim, é que se você investe só num segmento, você fica totalmente exposto aos riscos inerentes daquele segmento, né? E aí, né, talvez não seja tão legal. Quando tem uma mudança brusca aí de cenário, pode causar alguns chacoalhões aí na carteira do investidor. Então é sim interessante diversificar, né? Hoje no NordFIS lá a gente já tem uma carteira com mais ou menos 15 fundos imobiliários, né? E aí de diversos segmentos. Claro que a gente tem exposição maior em determinado segmento que a gente acha que é mais resiliente no momento, e aí quando as coisas mudam a gente readequa a carteira, né, para um outro segmento e por ali vai. Mas é importante ter essa diversificação, né? E além da carteira, a gente faz todo o acompanhamento, então não é só uma recomendação de compra e aí deixa o investidor, né, desamparado. A gente faz um acompanhamento de perto, bastante diligente, né, com relatórios semanais assim, sobre as atualizações e tal. Sim. E se os assinantes eles tiverem alguma dúvida, eles podem mandar também, vocês respondem, né? Isso daí que eu acho legal da Nord. Com certeza. O que muitas empresas não fazem, vocês dão realmente um apoio muito bom para os assinantes ali. Porque no início a pessoa, ela tem muitas dúvidas, né? Por mais assistindo tudo ali, ela ainda vai ter aquela dúvida que ela tenha, então eu acho legal isso daí. Exato. O desafio, né, da nossa indústria assim, é que a gente tenta escalar, né? Então a gente tem muitos assinantes. E aí, né, normalmente quando... enfim, outras casas, né? Normalmente, como tem bastante assinantes ali, acaba ficando desafiador acompanhar todo mundo. A gente também tem muitos assinantes, mas a gente faz questão assim, de fazer esse acompanhamento, porque a gente entende que é importante para o investidor, né? É exatamente isso que você comentou. Então, o cara chega, às vezes, os primeiros passos ali e tal, a gente realmente pega na mão ali para tentar ajudar, orientar, né, como que se faz, enfim, até dúvidas iniciais, né, e até dúvidas mais sofisticadas a gente está sempre respondendo ali. A gente tem inclusive um canal de dúvidas por e-mail
tá? E também tem a monitoria semanal. O pessoal lá do Nordfis gosta bastante da monitoria semanal. Enfim, a gente bate papo lá, o pessoal manda várias dúvidas. Eu sempre extrapolo o tempo, né, de resposta para conseguir responder todo mundo. Enfim, o pessoal gosta bastante e acaba engajando, né? E muitas vezes, assim, você tem uma dúvida, mas você não, né, você não comenta, ou você não sabe que você tem uma dúvida, mas quando você escuta, né, outra pessoa perguntando, você acaba se tocando, né, de que, pô, não tinha parado para pensar nisso, e aí, qual que é a resposta? Então, o pessoal acaba aprendendo bastante mesmo com as dúvidas dos outros. Então, é bem legal nesse sentido aí. Isso que é muito bom, né? Você vai aprendendo e vai aprendendo ainda com as dúvidas dos outros. E também o legal, o Marcos, que eu gosto muito de fundo de investimento imobiliário. O que eu vejo de mais interessante é que você compra agora um fundo de investimento imobiliário, daqui a um mês você já está recebendo um dinheiro, né? Então você já começa a ver que realmente, pô, o meu dinheiro trabalhou por mim mesmo. Exatamente, essa é a ideia, né? Assim, o fundo imobiliário ele não é obrigado a distribuir mensalmente, né? A legislação prevê que eles sejam obrigados para se enquadrar na isenção, né, de imposto de renda, que distribui ali 95% do resultado no semestre. Né? Mas como existe um apelo muito grande dos investidores por recebimento de renda mensal, acabou virando uma praxe do mercado distribuir ali mensalmente mesmo, e é muito legal nesse sentido, né? Porque acaba trazendo previsibilidade para quem quer aquela renda passiva recorrente. Com certeza. Né? Aquele aluguel, né, praticamente. Então, é muito bacana por isso, né? Acho que o crescimento do mercado tem muito a ver com essa questão, né, das pessoas poderem fazer aquele complemento de renda por meio do investimento em FIIs, que é super acessível, né? Só com R$100 ali, você consegue comprar uma única cota ali no mercado e já começa a receber rendimentos, né, através desse investimento. Então, é legal. Não, eu acho que ainda vai crescer muito esse mercado. E assim, a Selic ela aumentou muito, né? Então muita gente está migrando. A gente está vendo o que a gente está vendo agora no mercado, Marcos, acontecer. O pessoal está saindo um pouco de bolsa e também muito bolsa, um pouco também de fundos de investimento imobiliário. Sim. E fazendo aquela migração para renda fixa, porque aumentou muito os juros, né? E você acredita que ainda compensa investir em fundos de investimento imobiliário? Ou tem alguns setores que você fala, esse setor aqui já tá meio arriscado, eu já tô deixando fora? Não, legal a pergunta, né? Realmente, né, a gente viu aí um movimento grande de migração de investidores, tanto para fundos imobiliários como ações e etc., por conta da queda da Selic, que chegou a 2% ao ano, né, no ano passado, mas com essas novas altas aí, a renda fixa voltou a ficar atrativa, né? Então, a gente está vendo, de fato, aí um fluxo, né, migratório de novo para renda fixa, então bastante resgate tanto em FIIs como ações, fundos de investimento 555, né, aqueles abertos e por ali vai. Agora, eu entendo sim que vale a pena continuar investindo em fundos imobiliários, eles têm o seu valor, tá? E uma questão interessante, assim, que eu acho que vale mencionar, é que esse fluxo, né, vendedor, por conta da alta da Selic, tem distorcido bastante preços nos fundos imobiliários. Então, você vê muito fundo imobiliário negociando a preços muito abaixo do que eles de fato valem, né? É claro que eles podem desvalorizar mais, claro que pode, né? A perspectiva é que a Selic siga se elevando aí até pelo menos o começo do ano que vem, né? Muito provavelmente vai, né? Agora, o que está no preço e o que não está, né? É isso que a gente tem que olhar, né? Quando a gente avalia um fundo imobiliário, principalmente um fundo de tijolo, né, a gente olha para o juro futuro, não para a Selic, para estimar o valor o valor justo, né, que a gente chama desse fundo, né? E o juro futuro já contempla ali várias altas da Selic e tal. Então, quando a gente olha para esse juro futuro para comparar, a gente vê assim que já está precificado, né? Já está mais do que precificado. Então, diante disso, né, e se mantendo os fundamentos daquele fundo, se aquele fundo for bom, tiver ativos bons, né, bem localizados, resiliente, etc., a queda acaba sendo uma oportunidade. Agora, mais uma vez, pode oscilar mais para baixo? Pode, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Mas pode acontecer, né? Pode. E o investidor de FIIs, assim, ele é muito um investidor
mais voltado para médio e longo prazo mesmo, né? Então, se ele tiver essa mentalidade, tiver o conforto ali, entender o que ele está investindo, tiver o conforto assim com a oscilação dos preços, né? Não se apegar muito nisso, né? Para não, né, acabar enviesando a sua tomada de decisão, acaba sendo um bom momento, assim, esse período de queda, né? Eu sempre falo para os assinantes do Nordfis que para investir, né, é melhor investir quando o preço está baixo e os fundamentos se mantêm do que investir quando os preços só sobem, né? Quando os preços só sobem, eu sou mais conservador. Exatamente. Agora, quando cai e o fundamento se mantém, aí a gente tem que ser... oportunidade, um momento de oportunidade. Só que os fundamentos têm que se manter, né? Agora, se os fundamentos se deteriorarem, aí sim pode ser um problema, tá? Então, tem que olhar muito assim, caso a caso, tem muita oportunidade. Acho que vale a pena sim, principalmente porque você vai estar recebendo ali os dividendos ao longo do tempo, né? Até o mercado voltar ali a se corrigir, enfim, a Selic vai parar em algum momento, né? Em um determinado nível, e aí, dali para baixo, né? Vai cair, aí o mercado tende a subir de novo, né? Acho que é mais ou menos assim que a gente vê. E você pode ganhar com valorização e ainda com os dividendos recorrentes, né? Exatamente. A gente tem visto aí muito fundo, por exemplo, de escritório com ativos AAA, né? Então, das melhores especificações técnicas que tem em regiões primárias aqui em São Paulo, então muito resilientes, negociando abaixo de custo de reposição. O custo de reposição é o quê? É o quanto que a gente gastaria para construir o mesmo imóvel ao lado dele. Então, assim, ele está mais barato do que se eu construísse ele. Isso não faz sentido, né? Nenhum. Então, é oportunidade. Principalmente com a alta dos materiais de construção, né? Perfeito. O custo da construção dos insumos subiram muito, né? Então, esse ativo, ele tem valor, só que ele não está precificado no mercado, né? E aí, em alguns casos, a gente vê assim que tem um upside, né? Um potencial de valorização mais adiante, assim, de 30%, né? Coisa do tipo, e o fundo pagando um yield ali em torno de 8% ao ano. Então, o pessoal que olhar só o yield, ele vai deixar, né? Vai acabar esquecendo ali o potencial de valorização do valor do ativo, né? E fora que tem um potencial muito grande, né? Quando começar a realmente recuar um pouco os juros, eu acredito que vai subir bastante aí as cotas. E eu tô aproveitando para comprar, o Marcos. E você acredita que investir em fundos de outros fundos é um bom negócio? Olha, é um assunto bem polêmico no mercado, né? Tem muita gente que não gosta, porque o que ocorre é o seguinte, né? Um fundo de fundo, ele acaba tendo um custo dobrado, que a gente diz, que é o quê? Ele investe em outro fundo imobiliário que já tem lá a sua taxa de gestão, administração, eventualmente performance, e ele tem a própria taxa de gestão, administração e performance, né? Então, é um custo dobrado. Agora, o que tem que ver, né, nesse caso? Pô, será que ele é capaz, assim, de gerar valor para os cotistas de tal forma que compense esse custo dobrado? Essa dupla. Exatamente. E aí, né, resumindo, a gente tem que olhar assim, se um FOF, né, ele é capaz de gerar um alfa, né, ou seja, retornos acima da média do mercado. Se ele for capaz de gerar esse alfa por conta da estratégia dele, beleza, não tem nada de errado em investir em um FOF. Né? Agora, se ele não for capaz, aí realmente não faz sentido. Se ele for meio passivo, né? Se ele não buscar rentabilidade. Aí não faz sentido. Né? E no momento assim, de mercado mais desafiador como o atual, tem que tomar um certo cuidado também com FOFs, porque eles costumam gerar esse alfa, né, muito na compra e venda de cotas de outros fundos imobiliários, né, oferir lucros ali, ganhos de capital, né, por meio dessas transações. Só que para isso, né, as cotas têm que estar subindo. Né? E aí em momentos assim, de mercado lateralizado ou então cadente, como a gente está vendo, acaba dificultando, né, esse trabalho dele. Tem gestoras que até conseguem, né, mas via de regra acaba dificultando, e aí precisa ver se esse FOF consegue manter um bom rendimento ali, o que a gente chama de renda base, que é basicamente a renda extraída dos proventos que ele recebe dos fundos da carteira. Né? Então esses FOFs que têm mais renda base, né, não depende tanto de ganho de capital, eles são mais seguros num momento como esse. Agora aqueles que dependem muito assim, de compra e venda, aí é mais tenso. Tende a sofrer no momento atual. Assim. É que muitas pessoas elas vêm com esse argumento, mas cobra taxa dobrada e tal, mas é o que você falou, meu, se o cara consegue ter um retorno maior, não vejo problema nenhum, né? Exato. O problema é o cara ser omisso ali, ficar só recebendo o dele ali e não premiar, né, os cotistas. Exato. Né? É aquela história, né? Se quiser rir, tem que fazer rir, né? Com certeza. Eu tenho outra pergunta também aqui. É um fundo que, muita gente gosta, muita gente... Eu acho que é o fundo que tem mais cotistas hoje em dia. Você sabe qual que é, né?
É o MXRF11. Ele é um bom fundo? Você anda analisando ele, Marcos? Ou não? É um fundo que, tipo assim, tem muito cotista pelo valor ser baixo, mas é um fundo que às vezes está com um preço muito alto, não compensa. Assim, o preço dele, né, a última atualização que eu vi tava ok, assim, não é uma questão de preço. Assim, não tem nada de errado com o fundo, no meu entendimento, tá? É um fundo de recebíveis, só que ele também faz permutas financeiras, enfim, é uma perna ali de desenvolvimento imobiliário, então é uma operação um pouco mais arriscada nesse sentido, né? Ele não é aquele fundo que investe só em CRI, então só na ponta credora, né, que o credor ele corre menos risco, né, do que aquele que está atrelado ao desenvolvimento. E aí, como ele tem esse desenvolvimento inerente, que é um pouco mais apimentado, né, a gente tem que exigir assim, um retorno maior dele, né, porque mais risco, mais retorno. É assim que as coisas funcionam. E o que a gente vê nele é que eu não vejo muito esse retorno que justifique, né, esse risco adicional. Então eu acabo preferindo outras opções ali que eu vejo, né, a balança ali de risco e retorno mais atrativas no momento, mas mais uma vez, não tem nada assim de errado com ele e tal. Só é importante, tá, pessoal? Eu vejo isso, é uma dúvida comum, principalmente investidores iniciantes, falando o seguinte: não, eu vou comprar esse fundo porque ele tá barato, ele tá só R$10, né? E os outros estão 100, né? R$100, sim, ele está 10, então ele está muito mais barato. Não é assim que a gente olha se um fundo imobiliário está barato ou não, né? Isso é só o preço dele. Para entender se está barato ou não, a gente tem que ver o relativo, que é o preço dele em relação ao valor patrimonial dele. O valor patrimonial é o quê? É o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas. Sim. Então, quando você olha essa relação preço sobre o valor patrimonial, aí sim você vai entender se ele está barato ou não. Se tiver abaixo de 1, né, desse múltiplo, aí sim ele tem um desconto, ele está negociando, né, com um desconto. E se estiver superior a esse valor, ele está negociando com ágio, com prêmio, né? Aí tá mais caro. Mas é assim que a gente olha, né? Se eu fosse um diretor aí de um fundo de investimento imobiliário, eu ia fazer cotas de quase R$1, Lucas. Porque aí o cara ia receber um dividendo e ia comprar uma cota. Eu ia fazer isso daí, porque o que acontece muito, Marcos, é assim... O cara eu vejo, né? Pô, um monte de gente me manda mensagem, eu acompanho aqui, converso com bastante gente. Eles falam assim: caiu R$10 e já compro o MXRF11, é o que dá pra comprar. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes, o cara nem sabe muito o que tá, mas o pessoal acaba falando. Por isso que ele tem a quantidade de cotistas gigantescos. Perfeito. Então, se eu fosse um gestor, por estratégia... Eu ia fazer uma cota baratinha também. Não, mas você sabe que existe fundo imobiliário, né, de R$1 ali e tal. A questão é que... Eu não sabia, não. Agora mudou, né? O FLMA, né? Por exemplo, ele negociava nessa base 1, só que ele mudou porque acabava trazendo muito custo administrativo para ele. Ficar mandando carta, né? Exatamente. Que eu já acho uma besteira mandar carta hoje em dia, mas faz sentido não mais, faz sentido nenhum. A pandemia avançou, né? O mercado nesse sentido, né? Para que mandar cartinha? E aí o interessante é o seguinte, é exatamente o que você comentou. A gente dá até um nome para esses fundos, né? A gente chama de fundo de troco, né? Que o pessoal recebe o dividendo, né? E acaba comprando, né? E aí acaba... Eu já recebi muitas dúvidas assim, pô, Marcos, caiu aqui, pingou aqui, sei lá, uns 10, R$50, mas eu não consigo comprar uma cota inteira, né? De um fundo que negocia na base 100. O que você acha de eu comprar MXRF, por exemplo, né? Porque aí eu consigo investir, o dinheiro não fica parado. Aí eu falo o seguinte, né? Pô, se você gosta da estratégia do MXRF, compre. Tudo bem, não vejo nada de errado. Mas não compre ele, né? Pelos motivos errados, que é isso aí, só usar como troco, né? Então isso aí seria as razões equivocadas, assim, para investir num FII. E pior que todo mundo... Nossa, você fala de MXRF11 nas redes sociais, bomba. Por conta desse valor mesmo, né? Exato. E é verdade, né? O pessoal parou de falar do FLMA, que é o Faria Lima, né? Ele agora está sendo negociado a 116, ele teve um grupamento? Exatamente. Grupamento de quanto foi o dele? Não me lembro de cabeça agora. Acho que deve ser uns 20, né? Que era R$5 mais ou menos ele tava. Eu não me lembro. O que aconteceu? Tem até as perguntas que tem um grupamento mesmo. Isso. E quais outros tipos de fundos de investimento imobiliário que existem e, tipo, você acha que o pessoal às vezes não dá muito valor?
Tem algum? Eu acho que assim, o pessoal hoje olha muito para recebíveis imobiliários por conta da resiliência deles. Eles acabam beneficiando ali o investidor em momentos de inflação elevada, como a gente está vivendo, né, atualmente, porque ele dá a inflação, né, a correção dos CRIs na mão do cotista. E aí acaba esquecendo, né, por exemplo, muitos fundos de tijolo que também têm seu valor. Claro que a dinâmica é diferente, né, o risco é diferente, mas que pode ser oportunidade. Então hoje assim, eu gosto assim, de alguns escritórios bem localizados. Claro que escritório mal localizado não acho um bom negócio hoje, tá? Mas bem localizado. Acho oportunidade aí aos preços atuais, né? Alguns casos. Logístico, acho super resiliente essa questão, né, do crescimento, da mudança de hábito de consumo, né, da população, que está cada vez... A pandemia acabou acentuando, né, essa ideia de você comprar mais pela internet, então impactando positivamente o e-commerce. As empresas precisam de mais espaço para distribuir seus produtos, né, das vendas online. Então isso acaba ajudando, né, os fundos de galpões logísticos, enfim, que estão crescendo e se mostraram bastante resilientes, mesmo na época da pandemia, por conta dos contratos mais robustos, né, por ali vai. E, enfim, eu gosto muito desses dois segmentos hoje, além de recebíveis imobiliários. Shoppings também, acho que pode ser uma oportunidade, mas eu acho que a recuperação vai ser um pouquinho mais devagar aí, por conta dos desafios econômicos que a gente está passando, né, mas também tem oportunidade ali. Enfim, né, tá vindo aí muitos fundos residenciais, eu ainda estou acompanhando, né, de perto, é uma tese muito nova, né, cada fundo tem as suas especificidades, então ainda estou acompanhando ali se é oportunidade ou não, deixando, né, cada gestora ali implementar a sua tese de investimento e ver no que isso vai dar para entender, né, concluir ali se de fato é oportunidade ou não, porque a dinâmica é bastante diferente de aluguel corporativo, por exemplo, né? Tem fundo do agronegócio que eu também estou acompanhando ainda, mas tem muita gente que gosta, enfim, então tem várias oportunidades aí. Cada vez mais vai surgindo, né, Marcos? Exato. O que eu acho legal também de logístico, se você for pegar de galpões logísticos, né? Eu trabalhei um tempo com construção civil na área de pavimentação de vias. Uhum. E a empresa que eu trabalhava, ela prestava serviço para aquele QNEA, o QNEA. Sim. Então a gente via grandes empresas que trabalhavam ali dentro, como Nike, Samsung, e você viu o galpão deles gigantesco, né? Imenso. Putz, e tem uma segurança implacável lá para você entrar com máquina lá, gente. Era uma dificuldade total, porque o pessoal fica com muito medo, né, meu? Porque tem milhões ali dentro dos galpões. Com certeza. E uma coisa que você falou, né? Em plena pandemia, eles foram resilientes porque o cara vai fazer o quê? Vai deixar de alugar um espaço que ele precisa colocar toda a logística dele ali dentro, né? Todos os equipamentos que uma hora acaba saindo. Exato. Exatamente, né? A pandemia, assim, acho que ficou muito claro desde o início que ela era uma crise que tinha data para terminar, né? Diferente de uma crise econômica, institucional, uma guerra, né? Que você não sabe qual fim vai ter, né? Mas a pandemia era muito claro que, a gente, claro que ia sofrer, né? E sofreu, né? De fato, mas em algum momento a gente ia conseguir desenvolver, né? Enfim, antídotos ali, remédios, né? E endereçar esse problema, né? E aí as coisas iam se retomar. E aí a empresa, a decisão dela, né? Por exemplo, num caso de armazenamento de produtos, né? Não é olhando o que vai acontecer daqui um mês, né? Daqui 2 meses. É olhando o que vai acontecer daqui vários anos, né? Porque ela fez um investimento importante ali, ela tem um contrato para respeitar. Normalmente esse contrato é bastante elevado, a multa é elevada, então ela não vai abrir mão disso, né? Só por conta de uma questão assim que né, não ia levar assim anos e décadas, né, para serem resolvidas.